Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Chinelada Sistêmica. E hoje eu estou recebendo ela aqui, direto de São Paulo, e ela é a doutora Luana Carolina. Sabe o que ela faz? Além de advogada, ela trabalha com uma parte sistêmica associada ao direito. E mais, gente, ela tem 2 livros escritos. Então, por aí você já pode imaginar como é que vai ser o nível desta conversa. Mas eu vou deixar ela falar um pouquinho sobre ela. Diga aí, o que te traz aqui? Gratidão, Simone, é um prazer, assim, inenarrável estar falando com você hoje, com o seu público. Como você me apresentou, eu sou a doutora Luana Carolina, Lu, como vocês quiserem me chamar. E eu sou advogada de primeira formação, mas em dado momento na minha vida, eu senti que faltava algo. E eu fui buscar. Aí eu gosto muito de estudar, aí fui fazer pedagogia, psicopedagogia, aí fiz metodologia do ensino da arte, aí fui me aprofundar nas terapias, acabei conhecendo a constelação familiar, fiz a formação para consteladora e comecei a trabalhar com produto digital, comecei a trabalhar como consteladora, como advogada e fui caminhando. Escrevi 2 livros, já estou quase editando o 3º. Coisa linda. E Lu, me explica o seguinte, nessa caminhada toda, né? Porque para caminhar a gente precisa de rota, a gente precisa de caminho, a gente precisa de direção, né? Como é que isso te norteou para sair de onde você estava e chegar onde você está hoje? Então, Quais são os passos para isso? Então, eu digo que são 9 anos aí de caminhada, né? Só com a constelação familiar. Fora todos os aprendizados que eu tive na área terapêutica antes, porque eu já venho dessa busca faz 15 anos. E o que eu notei? Que a gente tem um destino. Só que às vezes a gente se desvia dessa rota, da rota do nosso destino. Por N motivos, por N fatores, a gente acaba se desviando. E não é fácil voltar para essa rota. E o que fez você voltar para o seu destino? A busca pelo desenvolvimento humano. Então, assim, eu fui estudar e fui viver e fui vivenciar, fui fazer toda uma jornada terapêutica, que é sobre isso o livro. Então, o livro, ele traz o quê? Ele traz 3 pontos. O primeiro ponto, o corpo de conhecimento. Então, o que é o corpo de conhecimento? É tudo aquilo que eu aprendi das ferramentas de PNL, das ferramentas comportamentais, só que eu vi que tinha um limite. Chegava até um ponto, e daquele ponto eu não conseguia ir para frente. Aí eu comecei a me aprofundar. Aí vem a jornada terapêutica, onde sistemicamente a gente vai olhando para pai, para mãe. Por quê? Porque se você for olhar a minha história, o ponto-chave para o começo da minha busca, eu acreditava que era um problema no meu relacionamento de casal. Então eu fui procurar, fui fazer terapia e eu descobri através das constelações que era uma questão que eu não sentia gratidão pela minha mãe. E o que tem a mãe a ver com amor, com dinheiro, com carreira, com busca? Explica aí, porque eu não entendia. As pessoas precisam entender um pouco disso. E eu não entendia. E eu achei até muito maluco. Porque quando eu fui falar, né, quando eu fui fazer essa constelação, que o Peter Spelter, um grande constelador que já não está mais conosco, ele olhou para mim e ele falou assim: você não tem problema, vai sentar. Daquele jeitão alemão dele, né? Eu fiquei assustada, sentei e uma amiga olhou pra mim e falou assim: fique. O mais importante em alguns momentos é você ficar. E o que é o ficar? A gente é muito barulhento, né, Simone? Então já veio uma série de pensamentos. Não, mas peraí, como assim? Eu tenho problema. E ela só falou: fique. E aí eu tava tomando banho no hotel pra gente sair e me veio essa informação. Só que as informações mais importantes chegam pra gente através da onde? Do silêncio. Me fala um pouquinho sobre o conflito em relação ao silêncio. Como é? Então, eu falo que o silêncio não é a falta de ruído, é a falta de conflito. E eu fui buscando esse ficar. É muito difícil você ficar com aquilo que é. Então, por exemplo, quando lá atrás eu levei um problema pro Peter, achando que eu tinha um problema,
Se eu tivesse ficado naquela resistência de que não, você tá errado, eu tô certa, porque eu tenho um problema no meu relacionamento de casal, eu não ficaria com aquela informação tão valiosa que ele me deu. Por quê? Porque ali teria uma resistência, eu não estaria aberta para, por exemplo, naquele momento, entender que a questão não era meu relacionamento de casal. Era a falta de gratidão que eu sentia pela minha mãe. Sim, mas você não me disse até agora o que a mãe tem a ver com relacionamento. Explica aí. O primeiro relacionamento é a nossa mãe. Sim. Que é quem nos carrega 9 meses no ventre. Então, Bert Hellinger, que é o pai das constelações familiares, ele diz que os nossos relacionamentos secundários, eles são o espelho do nosso relacionamento primário, que é o nosso relacionamento com a mãe. Por isso tem um livro de Bert Hellinger, que é As Ordens do Sucesso, que ela fala que o sucesso tem a face da mãe. Então, olha lá, gente, conforme o jeito que você olha para sua mãe, é o jeito que você olha para o mundo, mas na realidade é o jeito que o mundo também te trata. Então vamos lá, se você não está bem no negócio, se você não tem um relacionamento saudável, se você tem uma série de conflitos, você também tem a solução. Olhar para tua mãe com um olhar diferente, de amorosidade e gratidão. Foi isso que virou a chave para você? Então, mas é um pouquinho ainda mais embaixo, porque esse olhar para a mãe não é um olhar comportamental. É um olhar sistêmico. Por quê? Porque eu me dava bem com a minha mãe. Ah, então a gente está falando que não é um amor de barganha. Não, a gente se dava bem, ou pelo menos assim, comportamentalmente. Eu sou a melhor filha do mundo. Ela era uma boa mãe, eu era uma boa filha. Claro, desavenças, tá tudo certo. Teve a época da adolescência, rebeldia, fui adulta. Mas a questão não é comportamental. A questão já é de um amor ali que vinha da minha avó para minha mãe, que foi interrompido. Ok. Porque se a gente olhar, a minha mãe, ela foi dada para os avós com 3 meses de idade. Então ali faltou uma mãe. Ali faltou um feminino para aquela criança. Ok. E ela fez o melhor que ela pôde por mim. Porque assim... Mas do lugar de criança, que muitas vezes a gente entra na emoção, né? E eu bato muito duro sobre esse olhar de criança, porque criança não empreende, criança não ganha dinheiro. E empreender é jogo de adultos. Ou você tá no jogo ou você tá fora. E quando isso vem para as nossas relações, isso também afeta. Sim, muito. E aí você tá me dizendo que naquele momento você tava bicuda. Naquele momento eu tava criança birrenta. Bicuda e birrenta, Mas eu tinha um ensinamento, que era o ensinamento fique. Então eu fiquei. Por quê? Porque se eu tivesse e permanecesse na criança bicuda, na criança birrenta, o que eu ia fazer? Não, você tá errado. Eu tenho um problema assim, senhor. Com licença, vou embora, a constelação não é pra mim. Que é o que a grande maioria das pessoas fazem. Mas eu fico imaginando o seguinte, né? Quantos distratores nós temos, né? Nós temos distrator de tempo, de barulho, de som, e que às vezes a gente se ocupa mentalmente de tudo isso e deixa de fazer aquilo que tem que ser feito. A gente deixa de estar no lugar que a gente deveria estar e a gente passa a viver um papel que não é da gente. Então você está me dizendo que você foi viver um papel também que não era o seu até aquele momento. Eu já vivia um papel que não era meu até aquele momento. E aí? Eu era mãe do meu marido. Tomou posse disso? Aos poucos. Porque passo a passo. Porque também não é o que o comportamental traz. E eu amo gente comportamental. Amo. Por quê? Porque é o primeiro passo. O primeiro passo tem que ser no comportamento. Só que não é aquilo assim, explode a ponte, agora eu sou uma nova mulher. Por quê? Porque o sistêmico puxa a gente pela lealdade. E tem uma frase que eu gosto muito do Bert Hellinger que diz o seguinte: nós somos muito mais leais do que livres. Então imagine quantos padrões se repetem aí na sua vida, na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu negócio, por amor. Então por amor você fale, por amor você adoece,
Por amor você trai, por amor você mata, por amor você rouba e por amor você também recomeça. Então vamos lá, Luana, você está me dizendo então que as lealdades movem as pessoas. Exatamente. Como eu disse aqui, né? Por amor a gente mata, por amor a gente morre, né? Só para recapitular tudo isso e que isso faz parte da terapêutica sistêmica. Mas quando isso se volta para o direito, que é onde você trabalha, com a parte do direito aplicada, aplicando as constelações, como é que isso fica na prática? Nossa, isso é assim, Simone, é visível, é latente. Então, assim, isso se mostra desde a reclamação trabalhista, isso se mostra no divórcio. Dá um exemplo aí de reclamação trabalhista no campo sistêmico. Eu tenho vários. Uma vez eu fui atender uma reclamada, tá bom? Era a empregadora. E a empregada doméstica dela, de 30 anos, a processou. Só que 30 anos, elas já eram mais do que empregada e empregadora, elas eram amigas. E aí, ela não pegava recibo, não dava recibo, porque já tinha ali uma relação que não é uma relação de emprego. Então, o grande risco de uma relação de emprego é você sair da relação de emprego e você acabar virando a mãe da sua empregada. Sim. Tá? E ela não pegava recibo e tal. E aí eu fui conversar com essa empregada, perguntar pra ela. Eu falei, olha, você trabalhou pra dona... Não posso falar os nomes, né? Sim, porque é antiético. Você trabalhou pra dona fulana 30 anos e tal. Você recebeu? Não na audiência, tá? Antes. Aí ela, recebi. Eu falei, e você recebeu o que você tá cobrando aqui? Sim. Aí eu, tá, e você não deu recibo do que você recebeu? Não. Eu falei, então por que você está processando ela? Pelo que ela me conta, ela gosta muito de você até hoje. E você está processando ela por quê? Apenas para eu saber, a título de informação. E aí a resposta Aí ela falou dela? assim, o filho dela, que era dono de uma empresa na época, levou umas caixas de Natal para guardar na casa da mãe. E ela não foi presenteada com uma caixa de Natal. Criança. E aí ela achou que ela tinha direito a essa caixa de Natal. Só que ela não foi presenteada. Só que a dona X, né, a dona cliente, ela nem sabia que a empregada dela queria essa caixa. Entendo. Por quê? Porque para minha cliente, as caixas eram do filho dela, para levar para os empregados. E tava tudo bem. Só que ali, quem queria algo? A criança. De quem? Da mãe. Da mãe. Aí eu peguei e falei para ela assim, ok, e se a minha cliente te der essa reconhecer caixa? Todo o seu trabalho, reconhecer, porque ela não queria uma caixa, ela queria um reconhecimento. Ela queria gratidão. Eu falei, se a minha cliente, porque eu falei, a minha cliente não entende por que você fez isso. Porque ela é muito grata a você por todos esses anos que você ficou do lado dela. E a minha cliente já era uma idosa. Então ela, inclusive, cuidava dessa minha cliente. E aí, eu sei que ela queria desistir da reclamação trabalhista. Nas portas da audiência. Imagina que a advogada da parte contrária, gente, não é pra fazer isso, tá bom? Não façam isso em casa. Mas ela ficou brava. Porque ela falou, você tá ficando louca, doutora? Você convenceu minha cliente a desistir da ação. E eu falei, não é isso que a gente quer. A gente quer solucionar a questão. A única coisa é que ela tomou consciência do que ela realmente queria. Então você está me dizendo que quando aplicamos todo o processo sistêmico dentro de um movimento do direito, nós caminhamos de uma forma mais rápida para um processo de solução e saímos do conflito? Sim, não só, por exemplo, numa negociação, numa mediação como eu fiz ali. Tá? E aí eu vou te dar outro exemplo de trabalhista também. Eu tenho 3 engenheiros que são super céticos. Super. Não acreditam em nada, nem em Deus. E aí eu entrei com 3 ações idênticas, porque eles trabalham juntos, tinham o mesmo direito, explicando porque eles acham, né, que advogado sistêmico é advogado hippie, é aquele advogado que vive no mundo da lua, mas contra a empresa que eles trabalham não tinha nenhuma brecha para acordo, porque é uma empresa pública. Então não tem acordo. E aí eu entrei com as 3 demandas iguais para os 3 engenheiros céticos. Cada demanda tomou 1
caminho. Eu sentei com os três, coloquei os três na minha frente, eu falei assim, a sua ação, aconteceu isso, por quê? A sua ação, aconteceu, vou contar uma ação, que é a do meu irmão, então eu posso contar, eu me dou essa liberdade. Eu falei assim, sabe por que a sua ação seguiu e já foi direto para cálculo e execução? Porque você tem a clareza e a certeza que você quer esse direito que é seu. Então, nada te barra. Por isso que a sua ação já entrou, foi despachada e seguiu. E a sua, que era do que mais estava temeroso em entrar com a ação e tal. Aí eu fui e falei, por isso que a sua ação foi extinta, sem julgamento do mérito. Ou seja, o juiz, numa ação que eram iguais, extinguiu uma das três. Entende? Porque ele era o que menos tinha clareza de que ele queria entrar com a ação. Ele era o que tinha mais medo que queria entrar com a ação. Mas por quê? Quem é a nossa fonte primária? Mãe. Quem é a nossa fonte secundária? Trabalho. Talvez o medo que eu tenha de perder o amor da minha mãe não me faz mover uma ação contra a minha empregadora, mesmo sabendo que o direito é meu. Sim. E que tem uma correlação com o pai indiretamente. Porque é dinheiro. Porque é dinheiro. Bom, gente, olha só. Quando a gente fala aí do método sistêmico, que eu bato muito aqui na chinelada, que é esse olhar e essa visão do empreender sobre um prisma de você ter múltiplas visões acerca da mesma situação. E quando você gerencia dessa forma, você gerencia conflitos e leva soluções. Então aí você realmente sai de operacional para ser dono. E quando a gente se torna dono, a gente está vivendo o nosso verdadeiro processo, o nosso verdadeiro papel. Como adulto, como aquele que empreende, como aquele que sabe onde quer ir e aquilo que principalmente não deve ir e onde ele não quer chegar. E seguindo a rota do nosso destino. E seguindo essa rota. E aí você escreveu esse livro. Como é que é esse livro? Da Rota. Então o livro da Rota... 3 pontos especiais desse livro pra gente. O livro da Rota foi incrível. Eu escrevi ele em uma semana. Eu falo assim que eu recebi. Eu recebi e escrevi o livro. 3 pontos: corpo de conhecimento, jornada terapêutica, constelação familiar. É o modo como eu consegui voltar para a rota do meu destino. Corpo de conhecimento, tudo aquilo que vem do comportamental que eu aprendi com PNL, com o curso de coaching, com tudo que eu fiz. Sim. Né? Então, eu peguei aquilo que eu entendo que é o melhor de cada, coloquei numa visão sistêmica, porque é algo que eu acredito, é a visão sistêmica. Sim, sim. E ali a gente tem ambiente, gestão de tempo, modelagem, a gente tem uma série de atividades que a gente pode ir fazendo durante o livro, que já vai trazendo uma consciência do porquê eu saí da minha rota e para onde eu posso voltar. Eu digo que é como se fosse um leme de um barco, porque o leme do barco, você não precisa virar assim para o barco virar. Você vira um pouquinho. E ele chega onde tem que chegar. E ele chega onde ele tem que chegar. Porque às vezes são assim, 15 graus, que é pouquinho assim. Ele já vai muito longe. E ele já muda a rota completamente. Depois vem a jornada terapêutica, onde a gente olha mamãe, papai, criança interior. A gente olha a sexualidade feminino, masculino, através de meditações. E o último, e não menos importante, que são as constelações familiares, que é onde a gente verdadeiramente aprofunda na questão. Por quê? Porque, por vezes, eu não chego na rota que eu tracei, no destino que eu tracei a rota, porque eu não quis. Mas porque tem N fatores sistêmicos que não me deixam chegar até lá. Seja uma lealdade familiar. Uma permissão, né? Uma permissão, um amor interrompido. Sim. Um aborto. Por quê? Porque muitas vezes isso a gente, nos exercícios sistêmicos, a gente consegue ver isso. Sim. Quando há um aborto, a mãe olha para o filho que morreu. Sim. E parte dela vai. Isso, gente, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que muitas vezes a gente começa projetos e não termina. A gente tem iniciativas, mas não consegue ter meia ativa e acabativa.
e perde força durante o processo, ou fica cansado demais, se desgasta, e a gente precisa entender para quem a gente faz esse movimento, para que a gente faz esse movimento, e se esse é o verdadeiro movimento que eu deveria estar fazendo, não por direito, mas por dever de ser feliz, dever de estar desfrutando do melhor que os meus ancestrais me proporcionaram, porque nós temos uma história. Nós temos um caminho e esse caminho te trouxe até aqui. O que você vai fazer com isso daqui para frente? Bom, Lu, a gente está chegando no final do nosso podcast. Nossa, já que rapidinho. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem sobre tudo isso que a gente conversou para as pessoas que estão nos vendo e o seu Instagram. Então, quero dizer, primeiro quero agradecer pela oportunidade, porque é muito importante tá fazendo essa fala com você. Para mim é muito importante. Segundo, eu quero dizer, puxando o gancho da sua última fala, e é uma fala sistêmica, então que eu possa fazer mais pelos meus, então que eu possa viver mais, que eu possa aproveitar mais, que eu possa sentir mais, que eu possa ter mais prazer por aqueles que não puderam, e que foi graças a eles não puderem é que eu tô aqui. E às vezes, gente, não é difícil. Às vezes são 15 graus que eu mudo na rota, eu chego no meu destino, que às vezes por alguma questão eu não chegaria se eu não tivesse esse olhar. Então é isso que eu quero deixar. O meu Instagram é dra.luana.carolina. Todas as minhas redes são dra.luana.carolina. Tem o livro da Rota do Destino, que está na Amazon. Então, a gente foi best-seller no lançamento. Tem também o livro da mediação sistêmica, para aqueles que se interessam pelo assunto da mediação, que também está saindo agora pela autografia. Então, vai ter também nos canais Amazon, Americanas, todos esses canais de e-book. E é isso, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Eu quero agradecer a presença da Luna. E é sempre muito bom compartilhar o sentir, o fazer e o viver sistêmico, né? E eu quero agradecer você que está aí, olhando, assistindo o nosso podcast. Afinal de contas, quando você muda seu destino. Mas para isso, muitas vezes a gente precisa olhar para uma parte nossa que a gente deixa no passado, mas que faz parte do presente de uma forma tão presente que pode ser exatamente a chave da sua virada, se você realmente olhar com gratidão. Então, para finalizar o nosso podcast, eu quero que você aí na sua casa olhe para trás e veja quantas pessoas vieram antes de você para você ser o que você é hoje. Um advogado, um médico, um juiz, um grande empresário, um pequeno, um médio, não importa. O importante é alguém já pegou na enxada, alguém já se sacrificou e você pode hoje fazer diferente. Então, que você faça realmente a sua vida valer a pena. Nos siga para mais. Nosso podcast Chinelada Sistêmica agora tem o Instagram e também Simone Bernardino Oficial. Gratidão por você estar aí com a gente.